Olá, então começando essa gravação, né? Então, para a terceira aula agora do Projeto Imigrantes, nessa turma que nós temos online para a continuação dos estudos, né? Então, é o seguinte, vamos nesse primeiro momento só lembrar aí quem acompanhar o vídeo que hoje é dia 22 de abril, estamos gravando, até amanhã disponibilizamos a aula, dia 23 acho que já sai aí no YouTube. Mas, enfim, do dia 29 até o dia 10 de maio, 29 de abril a 10 de maio, daqui um pouquinho, só por um período de 10 dias, vai ter a inscrição para a prova do Enseja, para quem quer aí fazer a documentação do ensino médio no Brasil. Para quem é maior de 18 anos, não tem a documentação do país de origem, só que daí precisa ir lá e mandar bem, né? Fazer a escrita na língua portuguesa, precisa fazer as provas dos conteúdos do ensino médio brasileiro. Então, quem aí de repente vai acompanhar com a gente as aulas, estudar um pouquinho, pode se dedicar e fazer essa prova para já conseguir diretamente a certificação no Brasil. A prova é gratuita, então vale a pena fazer, entrar ali no site, ver o edital, né? Tentar fazer uma alternância rápida aqui só para aparecer na gravação, né? Então, conforme está lá o site do Enseja, é só procurar Enseja, escrito com 2 Cs, tá aqui, ó. Enseja, né? Então, Opa, aqui não é justificativa de ausência, né? Enseja Nacional 2024. Então, as inscrições são do dia 24 de abril até o dia 10 de maio. A prova é gratuita, então acessa aí, verifica os detalhes, tenta fazer a prova que vale a pena, beleza? Então, pelo menos para conhecer um modelo de avaliação brasileira, né? Então, isso daí é importante também para que se tenha esse conhecimento e numa dessas já consegue a documentação toda legalizada aqui pelo Brasil, certo? Então, agora vamos para um tópico desta aula, que esta aula agora nós vamos então falar sobre regras de acentuação gráfica. Então, é o seguinte, eu não vou ficar aqui com tantas coisas básicas, com pronúncias e tal, eu já vou direto, como eu costumo fazer a abordagem, inclusive para os brasileiros, tá certo? Vou falar aqui sobre regras de acentuação, sobre as modificações do acordo ortográfico de 2009 e também sobre as regras do uso do hífen. Então, para abordar todos esses conteúdos, é provável que a gente leve 2 ou 3 aulas agora na nossa sequência falando sobre esse conteúdo, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Se alguém aí que está online comigo quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou falar aí no chat, que eu estou acompanhando aqui e vendo também para poder interagir, beleza? Então, enfim, esse pensamento eu gosto dele, né? Aprendi que um homem só tem o direito de olhar um outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se, né? Então, acho que a frase já fala por si, acho que é uma reflexão válida para início. Enfim, eu tenho algumas piadinhas, algumas coisas aqui do material. Gente, esse material não é uma coisa assim que foi feita nossa com uma super edição. É uma coisa simples, que foram recortes da internet, que eu fui copiando, colando aqui, e aqui vou apresentar de uma forma bem simples, tentando explicar uma questão bem direta para vocês, tá? Então, principalmente os tópicos da reforma ortográfica, deixa eu tentar pegar já a caneta aqui para poder fazer as marcações, da reforma ortográfica que houve em 2009, que foi uma padronização da forma da língua portuguesa. Cada país, por força de lei, ia fazendo uma alteração, e assim houve um acordo internacional com todos os países que têm a língua portuguesa como idioma oficial, para que padronizassem as alterações, para que não houvesse uma diferença na formalidade de um país e para o outro país. Então, foi um acordo que foi assinado, foi discutido e assinado em 1990, ele daí até pegar o pessoal fazer as leis, colocar no Congresso, aprovar, fazer todos esses trâmites, ela só passou a vigorar, aí também um período, né, para ensino antes de vigorar, a partir de 2009 começou a vigorar de forma facultativa, e a previsão era que em 2013 fosse oficial. Mas, no fim das contas, ele só validou de modo oficial e definitivo em 2016. Então, é uma norma bem nova, estamos falando aí de 8 anos apenas, né? Então, quem teve uma alfabetização que aconteceu um pouco antes desse período, às vezes pode ter alguma confusão, perdeu o acento, o que que mudou? Então, aí houve uma série de alterações para a gente comentar um pouquinho, tá certo? Tem algumas tirinhas que eu vou abreviar um pouco, que elas são de cunho didático, que eu utilizo mais na escola, né? Então, esse material que eu vou abreviar algumas coisinhas. Mas aqui algumas dá para a gente ler e pensar um pouquinho, né?
ele precisa entender sobre o acordo ortográfico. Daí ele diz assim, ó, tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo ortográfico. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Olá, sobrinho, por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Como é que eu leio isso aqui? Fala, tio, beleza? Acho que não é difícil, não. Passa aqui em casa que nós aprende junto. Como é que lê isso aqui, gente? Vocês já viram o pessoal conversando assim na internet? E daí pensa, vou pedir para a molecada, tá aí, né? É uma coisa que também eu observo muito trabalhando com adolescentes no colégio, é que, às vezes, para a questão das tecnologias, eles sabem utilizar para aquilo que é diversão, para aquilo que é rede social, para aquilo que são outras aplicações. Mas na hora que você aperta e pede alguma coisa útil, fala, peraí, vamos usar para fazer um trabalho, fazer uma coisa séria, aí o negócio já aperta, já sentem aí uma grande dificuldade, né? Então a tecnologia oferece vários recursos para diversão e nisso eles aprendem rápido, né? É sério mesmo, né? Então melhor pensar em outra coisa, uma aula de língua portuguesa. Muito bem. É aqui o resumo das tirinhas, vamos abreviar um pouco. Então, os objetivos do acordo foi trazer essa padronização, né? Cooperação entre países, facilitar o comércio da literatura. Então, assim, a pronúncia não mudou em nada. A reforma modificou somente algumas questões da escrita. Só alguns tópicos escritos que foram modificados. Ninguém chegou impondo outro jeito de falar. Outro jeito de falar, não. Né? Apenas mudou a escrita de algumas palavras, e é isso que eu quero falar hoje aqui. Então, foram esses 5 tópicos que foram os alvos da alteração: o alfabeto, o trema, a acentuação, emprego de hífen e subtração de letras não pronunciadas. Então, do vocabulário brasileiro, foi de 0,5% até 2% aproximadamente do vocabulário. Então, a cada 100 palavras, 2 no máximo, né? É claro que depende do assunto, mas pensar aí numa folha de caderno que quando escreve dá a média de 250 palavras, 300, seria 5 palavras para observar que alguma alteração em média ocorreu. Então vamos aos tópicos aí só para entender. Sobre o alfabeto, gente, isso daqui é uma coisa bem simples, geralmente nos cursos presenciais a gente já fala disso daí de uma forma introdutória, mas não vou me alongar muito. Só mencionando que antes as letras K, W e Y, antes de 2009, elas não faziam parte oficialmente da língua portuguesa. Então, qualquer palavra de outro idioma que viesse para a língua portuguesa, ele sofria uma adaptação. Então, até para falar de um modo assim bem direto, qualquer estrangeiro, qualquer pessoa, quando vai escrever em língua portuguesa, raramente uma palavra vai ter essas 3 letras, K, W, Y. Na dúvida, coloca outra letra, porque esses aí são raros no nosso idioma. Foi coisa muito recente, tá certo? Como o caso da palavra show, que foi incorporada recentemente, e essa sim está no nosso dicionário com W. Mas tirando essa, pouquíssimos casos, não sei nem dar mais exemplos aqui. Lembrando a palavra quilômetro, a palavra quilo, né, como tem aqui, é sempre escrita com Q-U-I. Então, chamando atenção para isso. Até eu que fui alfabetizado lá nos anos 80, não vou falar muito disso, né? Eu demorei para, na minha cabeça, conseguir achar no lugar, na ordem do alfabeto, onde é que era o lugar dessas 3 letras. Eu demorei até assimilar, que eu fui ver só depois de velhinho já, né? Tava dando aula, eu precisei aprender isso. Que coisa de louco. Então, enfim, só isso, né? Daí elas foram inseridas. As tirinhas eu não vou ficar lendo agora, tá certo? Eu só vou, depois eu deixo o material, quem quiser ler, perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? E daí aqui só o Grump aqui, que é o personagem, ele faz a crítica, né? Exemplo, que ele fala que ele usa palavras com essas letras. Exemplo, garçom, um uísque, por favor. Tá ali a letra W, K e Y na palavra uísque, mas isso é um termo estrangeiro. No dicionário de língua portuguesa, observe aqui no cantinho como escreve no dicionário de língua portuguesa. Uísque. Eu garanto que se alguém olhasse para a palavra uísque escrita desse jeito que está ali no cantinho, ia falar, esse negócio é falsificado, os caras não sabem nem escrever, né? Mas o uísque no dicionário de língua portuguesa, ele está desta maneira aqui, tá certo? Então, só para esclarecer também, que é mais uma curiosidade aí. Então, é isso, essas letras acrescentaram. Uma modificação, sinceramente, de todas as normas que
que foram modificadas nesse novo acordo, eu achei que todas elas foram muito positivas. Só uma que não, essa do trema. Gente, essa do trema eu não gostei quando o trema morreu, tá? Eles tiraram o trema no ge, gi, que, ki, quando esse U é pronunciado. Por exemplo, aqui já passando adiante, cortando as tirinhas, né? A palavra 50. Antes tinha trema, esse U era pronunciado. Então, por exemplo, nas palavras de língua portuguesa, quando o U não é pronunciado, não tinha isso. Então, se não tivesse aqui, eu ia ler cinquenta, tranquilo, aguenta, pinguim. Então, eu faria essa leitura. Quando tinha esse sinal gráfico dessas duas bolinhas aqui em cima do I, tô riscando, vai ficar ruim de ver, né? Quando tinha esse sinal gráfico, significava que esse U é pronunciado. Então, eu, mesmo sem conhecer a palavra, se eu visse os dois pontinhos em cima do U, no que, no ki, no ge e no gui, eu saberia que esse U é pronunciado. Hoje não existe mais essa distinção, tá? Deixa eu ver se tem outro termo aqui. Não, deixa eu só tentar indicar aqui rapidamente, ó. 50, tranquilo, aguenta, pinguim. Esses termos, eles perderam. E eu que trabalho com os menores na alfabetização, isso é uma coisa complicada. Se, por exemplo, eu colocar em um texto, vou criar o nome do personagem. Eu tenho um pinguim na minha história, e o nome desse pinguim eu vou colocar como Pinguinho. Pinguinho. Pingo é quando uma gota d'água cai, né? O pingo. Aí falar no diminutivo, não fala pinguito, né? Mas é pinguinho aqui no Brasil. Então, se eu falo que o nome do pinguim, que é o animal, é pinguinho, aí eu dou um nó na cabeça da criança, porque aqui eu tenho um gui e aqui eu tenho um gui. G-U-I. E num deles tem que ser pronunciado e no outro não. Ou se eu for falar para a criança que a guerra é uma coisa ruim, e eu vou falar assim, ó, não aguento falar de guerra. Se eu falar isso, o que que eu faço com a criança que é pequena, que está lidando com esses aqui, ó? Não aguento a guerra, não aguento falar de guerra. Então, quando eu tenho dessa maneira, o que acontece? Não aguento guerra. Aí é muito comum eu ver as crianças errando na escrita. Quando ela vai colocar pinguinho, ela faz assim. Quando ela vai colocar guerra, ela faz assim. Porque ela perde a noção desse U que está aí. Então, é uma coisa que na alfabetização, até a criança entender esse processo, ela sofre um pouquinho. Quando tinha os dois pontinhos ali, facilitava. Então, sinceramente, eu estou aí na educação, trabalhando com isso. A única questão que eu acho que não ficou muito legal foi essa parte do... Opa, travou aqui meu teclado. Estão me vendo, me ouvindo? Tudo certo? Parece que travou um pouco aqui o meu computador. Travou. Estão aí? Travou aqui um pouco. Deixa eu pegar outro recurso. Né? Então, deixa eu colocar aqui o U, pegar o I. Opa, aqui. Ah, é que bugou o teclado, que eu tenho um teclado a mais aqui, e ele deu uma pequena falha aqui de comunicação. Deixa eu mudar aqui para ver se ele volta. Enquanto isso, vamos aqui. Então, isso que é o do trema que eu achei negativo. Não vou me alongar também nisso, que não é o nosso foco, né? E daí o seguinte, outra coisinha para falar aqui, né? A palavra questão nunca teve trema na língua portuguesa. E eu já escutei muitas pessoas falando, nós temos uma questão para resolver. Gente, falar questão é errado, é questão. E tranquilo na língua portuguesa tinha trema, e a pronúncia é qui, tranquilo. Então, se alguém hoje falar para mim que é uma questão, eu digo, eu tô tranquilo. Então, até para brincar um pouco aí nas pronúncias, né? Porque foi uma inversão, assim, o único ponto que eu achei que foi negativo na reforma. Fora isso, os outros eu achei que foram padronizações de regras, foram coisas bem positivas mesmo. Então, agora vamos adiante, vamos direto para a parte de acentuação gráfica. Então, na parte de acentuação, vamos lá. Nós temos uma diferença. Eu vou ler o que está escrito aqui no slide agora. Esses tópicos são importantes. Primeiramente, não se deve confundir acento com acento gráfico. Aqui, acento gráfico. O vocábulo acento
refere-se à intensidade mais forte com que se pronuncia determinada sílaba. Eu vou cortar a tirinha de novo, tá bom? Vou deixar no material, mas vou cortar a tirinha. O que acontece quando nós temos a tal da sílaba tônica? É aquela sílaba. Então vamos lá, sílaba. Sílaba é um conjunto de som que nós pronunciamos. Isso que é a sílaba. A tônica é aquela que é a mais forte na pronúncia. Para que eu tenha uma sílaba tônica na palavra, eu não preciso que ela seja necessariamente acentuada. Eu tenho palavras, todas as palavras têm uma sílaba tônica, mas nem todas as palavras têm acento. Aí eu vou também, posso pegar aqui uma infinidade de termos. Se eu pego aqui imigrantes, coloquei lá, né? Imigrantes, ó, aquela sílaba que a gente acaba nos atendo um pouquinho mais. Imigrantes, deixa eu pegar outra palavra aqui para poder fazer rápido. Pegar essas que eu usei, ó, pinguim, a parte mais forte, pinguinho, coincidiu que é a mais forte, né? Não, é uma sílaba só, a própria sílaba já é forte. Aguento, ó, nesse caso aqui, né? Tirar aqui, fica só nesse aqui, ó, não aguento, né? Não, aqui forma uma sílaba só. Não aguento falar de guerra. Aí aqui, questão, né? Tranquilo. Então, todas as palavras, tendo acento ou não, na hora de pronunciarmos, ela tem um tom mais forte na pronúncia. Eu já vou dizer um pouquinho da regra para a gente separar isso daí, tá? Mas todas as palavras sempre tem. Se eu pegar até aqui, o que tem em cima aqui do computador, página, inicial, inserir, design, layout, referências, né? Sempre tem aquilo, é claro que aqui eu estou forçando um pouco, mas naturalmente é aquela sílaba em que nós nos prendemos mais tempo nela, né? Então é isso daí, o som mais forte da palavra. E daí nós temos uma classificação em língua portuguesa na separação em sílabas. Eu não sei se de repente alguém pode ter alguma dúvida sobre a separação em sílabas. Esse também é um tópico que é importante dar mais uma recapitulada aqui. Se eu pegar qualquer palavra, por exemplo, pegar aqui, computador, né? Qualquer palavra, computador, eu tenho os 4 sons que ficam, vou pôr o pontinho para separar as palavras, né? Computador, eu tenho 4 sons que eu coloquei aí para pronunciar. Pegar qual palavra, como eu falei antes, página, eu sempre tenho esses sons, página. Eu sempre tenho essas separações, e daí eu vou avaliar qual que é a sílaba mais forte. Computador é a última. Se eu for para a página, é a antepenúltima. Então é sempre assim que a gente faz a página. Página, computador. Então eu tenho tônicas que caem em lugar diferente. Então é aí que a gente começa a observar o funcionamento da pronúncia. E tem 2 regras que elas são essenciais para a gente entender esse funcionamento. Então vamos lá. Na verdade aqui são 3 formas, eu já vou voltar a outro tópico. Oxítonas. Então, eu chamo a palavra de oxítona quando a última sílaba da palavra é tônica. Esse conceito é importante. Oxítona, última sílaba tônica. Eu pronuncio a palavra, ela pode ter acento ou não. A sílaba mais forte está no final. Jacarandá, pesquisador, computador. Os R's puxam isso para o final, né? Se eu colocar aqui apagador, não certo? Eu tô aqui com a garrafa. A garrafa já não é outra terminação. Então, aquelas que ficam com a última sílaba tônica, é uma norma, uma observação que a gente tem que fazer na palavra. Tem outras que elas são com a penúltima sílaba tônica. Então, eu sempre conto de trás para frente. Uma, 2, a segunda de trás para frente, automóvel, circunflexo. Então, são palavras que dão essa tônica, independente, ó, essa aqui tem acento gráfico, que é esse daqui, jacarandá, né? Automóvel, essas têm acento. Mas não quer dizer que é porque não tem acento, não vai ser oxítona ou paroxítona. Com acento ou sem, ela vai funcionar com essa sonoridade. Agora a gente precisa entender a diferença delas. E daí tem outra que são as chamadas proparoxítonas, que quando é que é a terceira, ó, 1, 2, 3, é a antepenúltima sílaba que é tônica. Então é aqui, 1, 2, 3, eu conto de trás para frente até a terceira. Detalhe importante, tá?
Da terceira sílaba para trás, é impossível, contando trás para frente, né, da antepenúltima para trás, é impossível ter acento em uma palavra em língua portuguesa. Não tem, tá? Então, ou é na última, na penúltima ou na antepenúltima. Se a palavra for maior, no meio da palavra, não tem. Não tem, beleza? Então, essa regra aí é como é que fala? Bem determinada mesmo. E daí outro conceito que a gente precisa também entender um pouquinho é a noção de quando nós encontramos as vogais. Que quando nós vamos separar as sílabas, se eu falo, por exemplo, aqui pegando a palavra chuva, né? O CH, ele fica junto. Se eu pego aqui a palavra gruta, sei lá, estou pensando aqui gruta, caverna, né? Gruta, se eu pego aqui, quando tem esse gru, chu, o som do NH, se eu pego aqui ninho, ninho, lembrando que não é menino, né? Ninho é o nido, para quem aí não tem muita, né? É o ninho. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o som do NH, eles ficam juntos, tá? Mas em língua portuguesa, quando eu tenho duas letras iguais que se encontram, eu vou separar em sílaba, fica cada uma em uma sílaba. Se eu for separar em sílabas a palavra carro, eu não vou separar aqui, eu vou separar essa aqui, carro, tá? Então eu tenho essa diferença. Se eu falo aqui a palavra assado, assado. Então, às vezes as pessoas, não sei se está boa a visualização, gente. Qualquer coisa vocês falam que eu tento aumentar a letra, tá? Deixa eu aumentar aqui até um pouco, que às vezes já facilita. Se eu tenho aqui a palavra assado, né? Assado. Quando eu tenho SSRR, eu separo. Isso também acontece com SC, né? Por exemplo, a palavra nasceu. Ou deixa eu pegar aqui nascido. Ó, nascido. Então, eu tenho essa separação em sílabas. Então, olha só, nesses casos aqui de baixo, eu vou separar. Mas até se cometer algum errinho de separação, se de repente foi lá, separou, colocou aqui a separação em sílaba, aconteceu alguma coisa errada, na prática, para acentuar e para falar, funciona, tá? Então, mesmo que aconteça algum errinho, não vai mudar tanto, que é fácil de entender esse funcionamento, tá? Para colocar a acentuação e para fazer a leitura das palavras, tá certo? Então, sempre separa. Chuva, cada som é uma sílaba. Carro, assado, nascido, né? Então, essas formas aí sempre separa cada som uma sílaba. Eu acredito que nos outros idiomas tenham também esse funcionamento, é claro, com os detalhes de escrita de cada um dos países, né? E daí tem um probleminha que começa a surgir, que aqui eu estou falando de encontro de consoantes, ó. Eu tenho o CH, tenho o GR, encontro de consoantes, o NH. Aqui, quando eu falo, eu tenho o RE, opa, eu tenho o RR, aqui, cadê o N? Aqui eu tenho o SS. Então, nesses casos de encontro de consoante, não altera tanto a nossa vida, tá? Mas o caso é quando nós vamos para encontro de vogais. Então, encontro de vogais, nós precisamos ficar atentos nessa sonoridade que ela dá. Aí nós temos mais três definições. Nós temos o ditongo, o hiato e o tritongo. Então, ditongo, gente, falar tongo para alguém é um xingamento, falar que a pessoa é boba, é um tongo. Não se fala dessa maneira, tá? Mas aqui, ditongo, pensando na origem da palavra, não tem nada de errado, é dois tons. É quando eu tenho dois tons de vogal na mesma sílaba, ditongo, dois tons de vogal. O tritongo é que está aqui embaixo, o ditongo, duas vogais na mesma sílaba. O tritongo é quando eu tenho três vogais na mesma sílaba, no mesmo sopro de som. E o hiato é quando eu tenho duas vogais em sílabas diferentes. Duas vogais em sílabas diferentes. E daí é basicamente isso daqui que acontece, ó. No ditongo, terapêutico, série, tem dois aqui, fazão. Fazão é um pássaro que tem umas plumas bem bonitas, parece um pavão, mas é de uma espécie diferente, né? Aí eu explico falando que parece com um pavão, ninguém vai saber também o que é, né? Mas fazão é uma ave que tem umas penas bem bonitas, né? Agora, se eu falo os meus pais,
ou se eu falo que o cara é mau. Nesses casos, eu sempre pronuncio o som das duas vogais na mesma sílaba. Terapêutico, série, fazão, paz, mal. Eu fecho em um único sopro de som, eu pronuncio as duas vogais. Isso é um ditongo. O hiato é quando as duas vogais se encontram na escrita, mas o som delas, eu preciso forçar uma separação entre esses sons. Então, quando eu tenho aqui, ó, moeda, ó, eu não tenho como falar moeda, 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 não fica ruim. Saída, não tem nem como falar. Se aqui a palavra país, ó, país, eu falar sem fazer país, sem separar, eu falo paz, eu falo junto. Aí eu, ao invés de falar essa palavra, se eu não falar isso aqui separado, eu vou falar nesse caso aqui que ele vai ficar junto. Paz, país. É a mesma coisa se eu falar aqui, ó, mal, aí eu vou falar baú, baú, né, aquela caixa de madeira para guardar coisas, né? Então, se eu falo mal, é um som. Esse A e esse U, mal. Agora, o outro, baú, eles separam em sílabas. Então, é basicamente esse o entendimento que eu preciso. Professor, mas como que eu sei quando eu vou falar que é um hiato e quando que é um ditongo? Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho aqui, fazendo um outro esqueminha para vocês aqui. O seguinte, nós temos aqui o A, que eu posso falar que é a vogal que ela tem o som mais forte para a gente falar. Depois eu posso falar aqui que eu tenho o E, o O. Aí eu ainda vou falar o E, opa, o E, o O. Deixa eu abrir o espaço aqui e fazer uma progressãozinha, né? E eu tenho o I e o U. Então é basicamente isso. O A é o mais forte, o E, O e U. Essas duas que estão aqui em cima, elas na língua portuguesa são consideradas como semivogais. E semivogais por quê? Elas têm um som mais fraco. A, E, I. O I tá fraquinho. A, E, A. Vou até pegar pro O, é difícil fazer isso. A, O, U. O U tá lá o mais fraquinho na escala de som. Então, essas duas, elas são mais fraquinhas. Então, o que, que é a tendência nós termos na pronúncia? Quando nós temos sons, então, essa daqui, essas aqui, elas vão ser chamadas de semivogais. E essas outras são ser chamadas de vogais. Então, quando eu tenho uma semivogal encontrando uma vogal, a pronúncia delas vai ser grudada. Uma semivogal com uma vogal vai grudar. Um encontro entre vogais, elas vão se repelir na pronúncia. Isso é uma coisa para primeiro observar, tá certo? Então, voltando aqui para o slide, alternando de novo, o que acontece aqui em alguns casos, que nem todos aqui, ó, terapêutico, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Série, vogal e semivogal. Esse fazão, nos dois eu tenho uma vogal e uma semivogal. O ão, quando tem o som nasal, até o ão, esse, por mais que seja um o nesse que tem o ão, parece que ele tem um som de u. Então, quando tem o tio, ele também, o o ele é considerado como u no som, são. Então, nesse caso, ele junta também, tá? E daqui eu tenho mal, ele junta, paz, ele junta. Então, a semivogal só vai ficar sozinha na pronúncia se ela tiver acento. Se a semivogal ela tiver acento, ela vai separar. Igual tem aqui, ó, saída, saída, país, separou. Baú, separou. Ela vai separar quando ela tiver o acento. Então, é aí que a gente vê a diferença do funcionamento da vogal e semivogal. Então, na prática, semivogal e vogal vai ler junto. Encontro entre vogais vai ler separado. E o I e o U só vai ler eles separado quando tiver acento. Então, esse é o primeiro funcionamento que a gente pode ter. É claro, gente, às vezes tem uma palavrinha, pode ter uma exceção, pode ter um caso que às vezes seja lá um pouquinho diferente. Mas eu estou pensando aqui numa aplicação prática para um conhecimento geral, tá bom? E daí, quando nós vamos para o tritongo, é quando nós temos esses casos aqui, ó, que eu tenho uma semivogal, uma vogal no iguais lá, e outra semivogal.
Então, iguais, ó, semivogal, vogal e semivogal. Duas semivogais e uma vogal no meio. Aí elas se grudam. Então, porque eu tenho uma vogal, duas semivogais, elas se grudam. Iguais, ó, paraguaio, enxaguei, apaziguou, né? Então, nesse caso, eu tenho duas semivogais e uma vogal no meio, ela gruda as três. Então, tritongos mesmo na língua portuguesa são poucos, são raros, tá? O que já acontece um pouquinho diferente aqui na palavra ideia e jiboia, que está aqui nesse cantinho agora que eu estou riscando, né? Nesse caso aqui, ideia, ó, eu tenho uma vogal, tá difícil, né? Vogal, outra vogal e uma semivogal. Deixa eu tentar fazer um S pequenininho, com o mouse é difícil. Então, quando eu tenho duas vogais, elas vão se repelir. Aí a semivogal fica grudada com a primeira. Então, ideia, o E e o A, eles se repelem. O I vai ficar colado com um deles, geralmente com o primeiro, tá? Jiboia, ó, tem o O na palavra jiboia, que está a seguir. Eu tenho o O, que é uma vogal, o A, que é uma outra vogal. O I, ele vai grudar com alguém. E o O e o A, eles vão se repelir. Então, jiboia. Então, nesses casos aqui, no jiboia e no da ideia, eu tenho um ditongo nas duas primeiras e tenho um hiato quando eu vou para outra. Eu tenho os dois na mesma palavra. Muita teoria, gente? Como é que tá aí? Qualquer coisa vocês perguntam. Se estiver tranquilo, né? Eu fico preocupado se vocês estão acompanhando o raciocínio. O professor fala assim, o professor é fácil, mas também estudando língua portuguesa há 20 anos, né? Quero ver, não saber falar alguma coisa, né? Se estão acompanhando o raciocínio, eu fico feliz. Qualquer dúvida, perguntem, de verdade, tá? Vamos lá. E daí agora sim, vou deixar um pouquinho de lado o ditongo e o hiato. Eu vou para as paroxítonas e para as oxítonas. Vamos fazer um joguinho das duas. Existe uma norma de, não é assim uma norma de pronúncia, um funcionamento que a gente observa no dia a dia. Quando as palavras são terminadas, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui com outro recurso que às vezes facilita a minha marcação. Quando eu pego as palavras terminadas em A que está aqui, em E, em em e em O, opa, descer mais um pouquinho, e, opa, tá difícil controlar o bichinho aqui, e em O, todas elas são palavras paroxítonas. Até eu posso desafiar vocês a encontrar. Não com ditongo. Se é duas letras, a regra é diferente, tá? Uma letra sozinha no final da sílaba. O portuguesa. Nesse caso, só tem o ZA, ó, o S e o A formando sílaba. Entrega, o G e o A. Canta, o T e o A. Esta, né, o T e o A. Grande, ó, o D e o E. Então, quando tem só E, o A, o E, o EM e o O, que são essas terminações aqui, ó. O A, circular, o E, o EM e o S não fede e não cheira, tá? O S, assim, é peso morto na acentuação. Aqui tem o O, né? E aqui tem o S, ó, no traves e no amassemos. Se tem o S não muda em nada, tá bom? Mas se eu tenho essas quatro terminações, as palavras na leitura sem acento, elas vão ser sempre paroxítonas. Então, se eu for ler essas palavras aqui, deixa eu mudar a corzinha da caneta para ir destacando enquanto eu leio, né? Caneta, mudar a cor da caneta para tentar visualizar. Vou pegar um verde aqui, vamos ver se vai ficar boa a leitura, né? Se eu pegar a tônica da palavra, ó, portuguesa, entrega, canta, cita, esta, grande, traves, ela, quando ela tem essas quatro terminações, A, E, O e EM, ela sempre vai ser paroxítona, sempre. Não tem acento, é paroxítona. Falem, cantem, cantes. Ó, o S não fede, não cheira. O S é peso morto na acentuação. Amassemos, centavo, mico, o coco, e eu coloquei até o cagado, já vou contar uma história porque que o cagado tá aqui. Não pode falar assim, né? Não pode falar bobagem, mas também. Então, percebam que esse funcionamento acontece para todas as palavras. Podem pesquisar, qualquer coisa me joga no chat, vai que pegam uma exceção, né? Mas, enfim, se pesquisar, a grande maioria funciona aí sem problema nenhum.
Agora, quando eu preciso transformar uma dessas, elas são paroxítonas. Se ela é terminada em A, E, O e EM, e eu preciso transformar ela em pronúncia oxítona, aí eu preciso fazer a acentuação. Eu tirei aqui agora, perdeu a marcaçãozinha que eu tinha, né? Então, se eu preciso fazer agora, ela perde a acentuação. Então, é terminada em A, ela vai ser paroxítona, portuguesa. É terminada em A. Se eu não colocar acento, eu vou ler aqui sofa, entregalo, cantara, citara, esta, português. Eu vou ler todas como paroxítona. Se não tiver acento, eu vou ler como paroxítona. Agora, para que ela seja oxítona, eu preciso colocar o acento gráfico nela, né? É aí que vem, deixa eu pegar aqui o vermelhinho de novo. Vermelhinho, cadê você? É aí que eu preciso do acento. Então, vai ter sofá com acento, entregá-lo. Ó, detalhe, no espanhol é muito comum ter a junção do pronome com o verbo. Não acontece dele colar sem o tracinho? Em língua, quem fala espanhol, né? Aqui, em língua portuguesa, o pronome, ele é sempre separado da palavra, tá? Sempre é separado com um hífen. Nunca o pronome cola sem ter nada no meio. Sempre com um hífen. E as regras de acentuação funcionam separados. São duas palavras separadas. Entregar é uma, lo é o pronome, tá bom? Só para lembrar desse detalhe. Então, aqui, cantará, vai para o final, citará, está, português, pontapé, café. E aqui eu já posso fazer o contraponto entre as palavras, ó. Esta, a tônica está aqui atrás. Está. Se eu falo aqui, ó, grande, ó, a tônica aqui, ó, grande. Pontape, não, pontapé. Café, café. Eu estou fazendo isso para perceber a diferença desse funcionamento, né? Se eu falo aqui que tá traves, aí aqui a outra vai ser atraves, não, vai ser através, eu preciso colocar o acento. Vai ser o invés, eu preciso colocar o acento, tá certo? Então, é isso que tem que ser percebido nisso. Então, aí, terminado com ES, com E, trave, através, não. Então, traves, sem acento, é paroxítona. Através, com acento, é oxítona. Então, A, E, O e EM é esse funcionamento para todas as palavras. Então, aqui, ó, falem, observem a pronúncia, falem, cantem. Aqui é mantem, não, é mantém, ó, mudou a tônica. Convém, mudou a tônica. Também, né? Se eu não colocar acento, fica também, mantém, armazém, mas para as outras duas que não tem, vai fazer sentido. Falem, cantem. Aí o mantém e o armazém não dá. Armazém, mantém. Eu preciso ter essa diferença aí da sonoridade. Gente, eu não sei se eu estou sendo muito repetitivo, mas eu estou tentando ser bem explicativo. Se achar que eu já estou ficando muito bobo de repetir aqui, vocês dizem que eu passo para frente, tá bom? Vamos para as outras aqui, ó. Cantes, amassemos, centavo, ó. Aqui tem a terminação avo nas duas, ó. Centavo, a tônica está aqui atrás, ó. Centavo. A outra é bisavô? Não, a outra é bisavô. Eu estou falando o pai do meu avô, né? Bisavô. Então, bisavô tem acento. Se eu tivesse acento, seria centavô. Não tem acento? Centavo. Aí na outra, eu preciso que seja tônica no final? Bisavô. É a mesma coisa o funcionamento que a palavra mico. Ó, tem o som do i e do o, né? Gilo? Não, giló. Então, é terminada em O, a tônica vai para o final. Eu peguei palavras com estrutura parecida para tentar mostrar isso, ó. Mico, mico, a tônica está aqui atrás. Giló, a tônica está aqui na frente. Tá certo? Então, só para perceber que esse funcionamento com essas 4 terminações é idêntico. Aí que vem a diferencinha que eu falo do coco, né? Então, o coco sem acento, coco. E quando é aquele negócio feio, né? Aí é o cocô. E daí precisa ter acento que tem a diferença, tá certo? O cagado já vou deixar ele ali, o professor tá falando besteira hoje, mas é só como ilustração aí para zoar um pouquinho, tá certo? E agora vamos para as outras. Eu falei para vocês agora, que as palavras terminadas em A, E, O e EM são naturalmente paroxítonas. As outras palavras sem acento são todas oxítonas. Aí inverte a regra para outra continuação. Vamos lá. As oxítonas
Se são terminadas em I, guri, o xixi, ali, urubu, algum, nenhum, secretaria. Ó, aqui eu tenho ditongo, ó, I e o A. Aqui sabia, tenho o I e o A. Influencia, tenho aqui o I e o A, tá? Então, nesse aqui não é porque é terminada em A, é porque é terminada em ditongo, beleza? Tenho duas vogaizinhas na última sílaba. Magoa, nesse caso aqui até eu poderia separar, mas eu vou considerar como um ditongo aqui ainda, tá? Porque, na verdade, esse caso, considerar como ditongo não vai mudar na lógica, tá? Irmão, ó, quando tem o som nasal, né? Se fosse no feminino também, irmã, né? Tá aqui na tônica. Farão, Brasil, fuzil, regrar, cantar, correr, trazer, xerox, fazer. Todas as outras terminações, elas são sempre oxítonas. Todas elas estão ali no final, a terminação. Aí, quando eu preciso quebrar essa regra, aí eu preciso acentuar. E daí, quando eu preciso transformar uma palavra que termina em I em paroxítona, se eu não colocar acento, vai ficar juri, taxi. Então, é que eu preciso colocar táxi, júri. Olha a formação da palavra júri e da palavra guri. Ó, guri, júri. Ah, não, júri, eu preciso trazer com acento para trás. Então, nós temos esses dois funcionamentos de pronúncias naturais. A maioria das pronúncias são todas oxítonas. Tudo está no final, a força da palavra. Algumas, essas outras 4 terminações, a, e, o e em, elas são naturalmente paroxítonas. E daí eu tenho esses dois grandes funcionamentos. E quando eu preciso quebrar essa norma de pronúncia, eu preciso acentuar. Então, se ela é uma paroxítona natural, eu preciso transformar em oxítona, tenho que colocar acento. Se ela é uma oxítona natural, eu preciso transformar em paroxítona, eu preciso colocar acento. Então, é essa a norma de funcionamento. Aqui, eu resumo, olha, 80% da regra de acentuação. A grande maioria dos casos estão nesses dois funcionamentos. Essa é uma regra que antes de 2009, ela já era assim, e agora ela continua assim. Eu falo que é a regra do velho teimoso, né? Eu era assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? É o velho teimoso. É a regra que não mudou, né? Então, basicamente isso. Olha só, terminada com I, né? Xixi, ali, que eu coloquei grátis, tênis, não é tênis grátis, né? Terminada em U, urubu, bonus, não, bônus, eu preciso colocar. Olha aqui a semelhança das palavras, ó, algum e album. Não, aqui é álbum, né? Os meus acentos estão ficando tortos, que riscar com o mouse aqui não é fácil não, tá? Mas aqui, álbum, ele mudou a tônica para paroxítona. Quando eu falo aqui nenhum, a tônica é oxítona. Fórum, não é forum, é fórum. Então, aqui eu preciso colocar um acento. Secretaria, secretária. Então, eu precisei colocar o acento. Aí tem a palavra sabia, do verbo saber. Eu sabia o segredo, né? Agora, se eu falo que é uma pessoa sábia, eu preciso separar, colocar o acento. Se é sabiá, eu preciso separar o ditongo grudado. O I e o A estão grudados. Eu preciso separar eles. Sabiá, que é um tipo de pássaro brasileiro, né? Então, nós temos o sabiá, a pessoa sábia e o verbo sabia. Então, perceberam que tem essa diferença de tônica? O ditongo, ele gruda e puxa o som para o final. Se eu quero puxar esse som para um lado, se eu quero separar as letras, eu preciso de acento para fazer esse movimento, tá certo? Quando vai para a palavra aqui, ó, influencia, ele é uma pessoa que influencia os outros. Ó, não precisa de acento, tá aqui, influencia. Mas ele é uma pessoa que exerce influência. Aí eu preciso colocar o acento, ó. A pessoa influencia, faz a ação de influenciar. Mas agora ele fez uma influência, né, que seria o nome. Então, essas palavrinhas a gente precisa perceber que influencia, sabia, secretaria, tudo no final. Agora, secretária, sábia, influência, eu tirei do final a pronúncia, eu preciso colocar o acento. O mesmo acontece aqui na palavra magoa, eu vou lá, mágoa. Mudei e puxei a tônica para trás. Irmão, farão, benção, órgão, não é órgão. Quando a gente vai pedir a bênção, né? Então a palavra bênção tem acento. Se eu não colocar acento, fica benção. Quando eu falo órgão, se eu não colocar acento, fica orgão. O ão sempre vai puxar a pronúncia para o final.
Se eu quero tirar do final, eu preciso colocar acento, né? Então, aqui, ó, mágoa, bênção, órgão, tá? Então, nós temos essas três diferenças aí de pronúncia que tira a tônica do final. Eu vou terminar essa partezinha aqui agora. Ó, Brasil, fuzil, fácil, difícil? Não, fácil, difícil. Eu preciso tirar, transformando em paroxítona. Quando vai aqui regrar, cantar, correr, fazer, trazer, o R puxa para o final. Igual eu falei antes, computador, apagador, puxa sempre para o final. Preciso trocar a tônica, ó, caráter, catéter, precisei trocar a tônica natural. Tá ruim de fazer o acento certinho aqui, gente, tá? Caráter, catéter, eu preciso acentuar, tá certo? É uma coisa que não combina. Lembra que eu falei que o S é peso morto? Então a palavra através, invés, né? Qual que é a outra aqui? Acho que não tem outra com S. Português, tá aqui, né? Palavras terminadas com S, elas podem levar acento no final quando for tônico. Quando ela é com Z, não, tá? Então o Z e o acento no final da palavra não combinam. Então, é quando eu tenho aqui o trás com S ou o trás com Z. Ele ficou para trás, né? A parte de trás. Então, esse daqui é o trás com S, vai levar acento. O trás com Z é do verbo trazer, né? Ele traz, sei lá, ele traz o livro, né? A ação de trazer, ele traz. Então, quando tem dessa maneira, é com Z, então não leva acento, tá? Só para chamar atenção nesse detalhe. E daí aqui é xerox, né? E com acento fica tórax, senão ficaria torax, né? Então, só entender esse movimento, olha, mais da metade da regra de acentuação está resolvido com esses dois casos, tá certo? Tranquilos até aqui, gente? Olha, parece que não, mas nessa brincadeirinha de eu começar a falar aqui, já tenho 40 minutos de gravação já quase. Então já foi bastante tempo só para dar conta dessa explicação. Cansados? Não. Firmes e fortes? Vamos lá mais um tempinho ainda. E daí aqui, a terceira grande regra que nós temos é da proparoxítona. Lembra que eu falei que até a terceira sílaba de trás para frente pode ser tônica? Até agora eu só falei da primeira e da segunda. Então, quando eu conto a terceira de trás para frente, que é a antepenúltima, aí eu tenho uma diferencinha também. Que daí, proparoxítona, não existe proparoxítona natural na língua portuguesa, não existe. Então, sempre que uma palavra for proparoxítona, ela vai ser acentuada. Então, olha só, se eu tenho aqui o verbo citar, né? Ele citará, citará é falará sobre, né? Ele citará. Ele cita no presente, ele citou o autor, né? Ele cita o autor. Ele citará o autor, ele citará o verso. Agora, se eu falo aqui, mudo a tônica aqui para trás, eu falo citará. Cítara é aquele instrumento musical que parece com uma harpa, aquele das cordinhas, né? Então, cítara é um instrumento musical. E daí eu falo que a falta de um acento pode transformar um cara romântico num safado. Sabe por quê? Olha só, ele vai escrever o bilhete para a pessoa que ele gosta, né? Ele quer dizer assim: seria tão bom se nós nos amássemos. Olha só, se nós nos amássemos, a conjugação verbal de se amar, né? Oh, seria tão bom se nós nos amássemos. A sílaba tônica está aqui, ó, numa proparoxítona. Mas se ele esquece de colocar o acento, a tônica vai ficar paroxítona. Seria tão bom se nós nos amassemos? Olha, olha, né? Tá falando de amassada aí. Não tá certo, não. Percebendo, tem gente olhando, assim, tá bom, né? Então, aí, só para falar aqui outra coisa. Levantou a mão, pode falar, pode perguntar, ou coloca no chat, fica à vontade. Levantou a mãozinha, pensei que ia fazer uma pergunta. Qualquer coisa, escreve no chat aí que eu já vejo, tá bom? O mesmo acontece com a palavra cagado que eu coloquei aqui brincando, ó. Sem o acento, a tônica dela é paroxítona. Mas senão eu posso colocar aqui um acento e transformar ela em proparoxítona, que fica a palavra cágado.
Cágado, gente, é o nome de uma tartaruguinha pequenininha, tem no zoológico de Cascavel, tem em outros lugares, né? O cágado, ele é uma tartaruguinha pequenininha. Então, isso aconteceu com a minha filha quando estava em fase de alfabetização, né? Eu levei ela ao zoológico da cidade e fazendo, né? Ela estava falando, vai lendo o nome dos bichinhos aí. Aí, na hora que ela chegou na plaquinha do cágado, ela não leu o nome, ela começou a dar risada e olhar para minha cara, né? Eu falei, mas como? Pode ler o nome da tartaruga dela, não queria ler, porque ia falar besteira, né? E daí eu falei, ó, tem o acento. Aí eu aproveitei para dar uma aula de acento para minha filha com 7 anos. Eu falei, é um cágado, né? Não é um cagado. Então, tadinha da tartaruguinha, né? Tão bonitinha. Agora vamos lá. Seguindo, daí tem outras aqui embaixo da tela, ó, lâmpada tem acento, corríamos, que daí aqui, ó, fica 1, 2, 3, é uma paroxítona. A palavra música sempre tem acento. Palavra álcool tem acento como proparoxítona, porque, ó, eu tenho duas vogais iguais, elas se separam. Então, a palavra álcool, ó, 1, 2, 3, a tônica tá aqui atrás, a palavra álcool tem acento por isso. Xícara, ó, 1, 2, opa, tá ruim para riscar, 3. Então, eu contei 3 sons, e é a mais forte, a terceira de trás para frente, então ela sempre vai ser acentuada. Então, aqui nós temos 3 grandes regras de acentuação, agora sim tá o destaque bonitinho aqui com as palavras, né? 3 grandes regras de acentuação que determinam. E daí lá na gramática, quando vai estudar, vai aparecer assim, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, em, O, né? Essas 4 terminações são oxítonas, acentuam-se. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em I, U, ditongo, som nasal, que é o som do ão, né? L, R, N, X, P, S. Mas decorar essa regra aqui das paroxítonas é muita letrinha para a gente decorar. Então, o que eu acho que é mais fácil? Decorar essas 4 terminações das oxítonas, a, E, O e EM, que funciona assim, sempre que a oxítona tem acento. A outra regra é o inverso. Então, sempre que as outras forem paroxítonas, levam acento. Entendeu? Isso daí já resolveu. Proparoxítonas todas são acentuadas, aí agora nós podemos ir para as outras exceções que nós temos, tá bom? Então, essas regras eram assim, ó, tá lá na gramática. Isso aqui é foto da gramática da língua portuguesa. Proparoxítonas acentuam-se todos. Paroxítonas acentuam-se as terminadas em I, U, L, R, N, som nasal, e tem alguns exemplos. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O e EM. E daí tem algumas monossílabas tônicas que elas levam acento, terminadas também em A, E e O. Tanto que oxítona e monossílaba, né, tudo bem que uma sílaba só, mas vem a ideia do final da palavra. Então, A, E, O, e no caso monossílaba em EM não tem acento, né? Que daí vem aqui as conhecidas, pré, três, pró, pó, só, paz, já, né? Aí nós temos essas monossílabas. Essas regras, elas eram assim antigamente, elas continuam assim, então não houve nenhuma alteração com essas regras. O que aconteceu, que deve ficar para a próxima aula agora, que o nosso tempo já se foi, né? O que vai ficar para a nossa próxima aula agora, eu falar sobre as exceções que perderam o acento e falar mais 2 regras para vocês. Então, nós temos 5 grandes regras de acentuação. Aqui eu falei 3 delas, tá? Que eu posso envolver aqui 3, a monossílaba, vou colocar junto. Aí tem mais 2 casos específicos que eu quero falar para vocês. Aqui teve o Maurício no chat que me perguntou sobre a palavra satélite. Ó, satélite, contando de trás para frente, é a terceira, então ela é uma proparoxítona, tá? Até se eu for pegar aqui no meu, no meu rascunho aqui, né, ó, sa, vixe, ele tá fazendo uma correção automática, te, te. Então, ó, 1, 2, 3. É a terceira de trás para frente, que é a tônica, é uma proparoxítona, deve ser acentuada, tá certo? Eu não sei, gente, se tiver mais alguma palavrinha, quiser perguntar agora, senão de toda forma, daí na próxima aula nós continuamos. Baseado nessas 3 regras, eu vou selecionar alguns exercícios, vou colocar ali no grupo para você dar uma pensada durante a semana, e daí na próxima aula a gente continua aí falando um pouquinho sobre acentuação. Vai ser umas 3 aulas, vai ter bastante coisa para falar. Beleza, gente?
Depois vocês me deem o feedback, por favor, seja no comentário do YouTube ou no próprio grupo, sobre o que acharam da aula. Se teve alguma dificuldade, alguma coisa que não entendeu, me deem o feedback que eu consigo retomar e melhorar a explicação na próxima aula. Beleza, galera bonita? Agradeço demais a companhia de vocês. Quem está na sala de aula agora, eu só peço que escreva o nome do chat, no chat, para ficar registrada a presença, por favor, tá? Que daí, enfim, com isso, daí eu consigo pelo menos saber quem está acompanhando, mas de toda forma, depois, pelos exercícios, a gente vai conseguir fazer essa observação sobre o acompanhamento. Tá bom, gente bonita? E quem pensa em fazer o Enseja, quem não tem a certificação no ensino médio ainda, vai lá, dá uma olhada em Enseja. Deixa eu escrever de novo na tela aqui, ó. Enseja, é uma sigla, né? Eles colocaram aqui com 2 Cs. Pesquisa ali na internet, vê a inscrição, que daqui 7 dias abre a inscrição, e é só por 10 dias que é aberto. A prova é gratuita. Vai lá, se inscreve, depois pensa o que vai fazer, mas não perde a inscrição. Beleza, gente? Fica meu abraço, meu carinho. Tenham todos aí uma ótima semana. E eu agora vou encerrar a gravação. E se alguém tiver mais alguns instantes e tirar alguma dúvida, eu ainda fico à disposição. Beleza? Encerrando a gravação, então. Até a próxima.